E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 5 do mês 7 de 2026. Hoje é um domingo. Vamos ler Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Que está escrito assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. Vamos ler em outra versão também. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. Vamos começar com a oração agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Agradecendo a Ele pela presença dEle, pedindo a Ele que Ele nos revele a palavra, nos dê direção, amém? E aqui, esse capítulo todo é Deus falando a direção que Ele queria do povo, não é dele. Porque nós precisamos andar na direção de Deus, amém? Nós temos um Deus acessível, nós temos um Pai. E nós somos filhos, e os filhos precisam do comando do Pai para que Ele faça algo, amém? Nós não podemos agir com a nossa própria força, há um Deus que trabalha por nós. E aqui nesse capítulo 14, versículo 13, fala a respeito de estar quieto e de não temer. E essa geração de hoje é a geração que mais teme. Por quê? Porque não conhece a Deus. Porque quando você não conhece Deus, você teme. E quando você teme, o temor te paralisa. Jesus falou para o paralítico: tem bom ânimo. Porque se você estiver desanimado, frustrado, você não vai conseguir caminhar. A paralisia ela vai tomar conta de você. Mas se você tiver ânimo, você vai conseguir pensar e orar a respeito daquilo que você tem que fazer. E Moisés ele falou para o povo: não temas. Por quê? Porque Moisés ele já tinha um testemunho diante de Deus, que Deus deu a ele o livramento, e diante das pessoas, né? Diante da família dele. Porque ele já havia sido tirado das águas. E eu creio que Moisés ele pensava assim: se Deus me tirou das águas e ele estava no mar, então eu creio que ele entendia, então Deus pode me tirar de qualquer situação. Então essa água aqui não é nada para Deus, esse mar aqui não é nada para Deus. Se Deus ele foi capaz de me tirar, de me livrar de morrer afogado, Ele é capaz também de livrar o povo de Israel de morrer nas mãos de Faraó. Por quê? Porque Deus já tinha tirado Moisés das mãos de Faraó, e inclusive Deus permitiu Moisés ser criado na cultura do Egito, né? Na ciência do Egito. Então foi um livramento assim que foi além da lógica humana, né? E creio que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser além da lógica humana. E Deus ele agiu diferente, né? Da primeira vez que Deus agiu na vida de Moisés, foi tirando ele, livrando ele de ser afogado. Tirou ele das águas, né? Que ele estava nos juncos. E aqui também, eles vão ser tirados das águas, só que agora de uma maneira diferente. Deus não vai tirar Moisés apenas, Deus vai tirar todo um povo, né? E Deus não vai só apenas livrar de serem afogados. Deus, ele abriu por completo. Então eu creio que Deus ele não vai agir da mesma maneira que ele agiu na vida das pessoas. Ele vai agir diferente. Não fique se comparando a ninguém, amém? E aqui Moisés falou: estai quietos. Então que você venha se acalmar, amém? Como está escrito no Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Por quê? Porque Deus ele não opera no desespero. Deus ele não opera onde tem desespero. Ele precisa com que você se acalme, para que Ele dê a direção dele. Está quieto.
Porque como você vai ouvir a voz de Jesus se estiver uma avalanche, se você não tiver tempo para Ele? Porque você passa a semana toda buscando seus próprios interesses. E você não tem aquele tempo reservado para Deus. E Jesus lhe falou para os seus discípulos: nenhuma hora vocês podem velar comigo, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Ou seja, o mínimo que você tem que orar é 1 hora. Tem pessoas que não oram nem 5 minutos. Então como você vai ter estrutura espiritual para aguentar? Não tem como. É por isso que tem muitas pessoas frias espiritualmente. Deus, Ele precisa muito, nós precisamos muito que Jesus, Ele mande um avivamento sobre a nossa nação. Porque nós precisamos ser avivados. Porque pessoas avivadas, ela transmite paz, transmite avivamento. E haverá livramento, amém, do Senhor. Porque Ele falou, Moisés falou, porque as palavras que Moisés estava falando era a direção de Deus. E Ele falou: veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje você vê, nunca mais se tornareis a ver. Ou seja, tem situações na sua vida que foi até hoje. Tem situações na sua vida que Deus, Ele está dando basta, porque haverá livramento do Senhor, amém? Não vai ficar desse jeito. Então que você permita Deus, Ele livrar você de situações que só Ele pode livrar. E aqui, Deus, Ele livrou o povo de Israel dos egípcios. Deus, Ele livrou daquilo que escravizava eles. Deus, Ele disse: vocês nunca mais vão ver os egípcios, aqueles que escravizam vocês. Então Deus, Ele está te livrando de tudo aquilo que te escraviza, daquilo que pesa, daquilo que sobrecarrega você. Ele está te dando libertação. E Ele está fazendo uma separação definitiva para que você não fique mais escravo de nada. Jesus não quer você escravo de nada nem de ninguém. Jesus quer você livre, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então Jesus, Ele tira todo o peso. Ele tira o peso. Porque o povo de Israel, eles estavam numa situação que eles não conseguiriam sozinhos ser livrados nem libertos. Mas o que você não consegue, Jesus consegue. Onde a sua mão não alcança, a mão de Jesus alcança. E tudo aquilo que te escraviza vai sair. Então que você tenha sua mente blindada para você se preparar para quando as amizades saírem você não se frustrar. Para quando você precisar sair de ambientes você não se frustrar. Então que você não venha se assustar, amém? Porque tudo aquilo que te escravizava, às vezes são pessoas tóxicas, né? Que em vez de trazer paz, traz para você coisas que não alimentam teu espírito, coisas que te sobrecarregam. Então que você tenha um coração aberto para entender que Jesus não quer mais você assim. Jesus quer você diferente, amém? Você tem uma mente diferente. E aqui, porque você não é mais escrava, você já saiu do Egito. Então que você vai entender que você não vai mais passar por situações, porque você já não é mais escravo de nada, você é livre. Você é livre para viver em paz, você é livre para ter paz. E Faraó e os egípcios não têm mais poder e autoridade de ficar com você. Eles não têm mais acesso sobre a sua vida, amém? Aquilo que Deus, Ele te libertou, o inimigo, ele não mais te acessa. Ele perdeu o acesso, porque só quem tem acesso a você agora é Deus, amém? Como Jó, né? Jó, o inimigo precisou pedir autorização a Deus para tocar em tudo aquilo que era de Jó, só não tocou nele. Por quê? Porque para o inimigo te tocar, ele tem que pedir autorização a Deus. Não é assim de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então que você vai entender que o Egito não faz mais parte da sua vida, Faraó também não faz mais parte. E a escravidão também não faz mais parte da sua vida, porque agora você é livre, agora você tem Jesus. Agora você tem liberdade. E pessoas libertas, elas libertam outras pessoas. Moisés era liberto. E não tinha como Deus colocar um líder, uma pessoa escrava para liderar pessoas escravas. Então por isso que Deus levantou Moisés. Deus permitiu a sarça pegar fogo para que Moisés visse que Deus, Ele é poderoso. Então tem coisas que Deus permite, amém? Com que Ele permite com que você veja coisas que as outras pessoas não viram. E são experiências com Deus através de sonhos, de visões. Então você fica cheio do Espírito Santo, você fica cheio de Deus. Então você consegue passar Deus para pessoas porque você tem Deus, amém? Então que você venha andar com pessoas que já são cheias de Deus. Por quê? Porque se você andar com pessoas cheias de Deus, você vai ser mais cheio ainda. Porque se você andar com pessoas vazias, você vai ser vazio, você vai ficar sobrecarregado. Você vai ficar se sentindo um peixe fora d'água. Mas Deus não quer isso pra você. Deus quer que você ande com pessoas cheias. Porque Davi, ele aprendeu com Samuel, Paulo aprendeu com Paulo, Elias aprendeu com Eliseu. Então você tem que aprender com pessoas que sabem mais que você, com pessoas mais cheias do Espírito Santo do que você. Então isso demonstra uma pessoa que elas não têm ego, são pessoas que querem melhorar na presença de Deus.
Você venha estar ao lado de pessoas que influenciam você a crescer mais, e não pessoas que te esgotem, amém? Não pessoas que querem ser mais que você, mas pessoas que já são mais do que você e querem que você cresça também. Você vai andar com pessoas que amam, com pessoas que perdoam, com pessoas que têm unção, com pessoas que têm autoridade, com pessoas transformadas, com pessoas convertidas. Não apenas crentes que vão para a igreja, que botam a Bíblia no braço, mas não colocam Deus no coração, não tem transformação de vida. E aqui, Deus, ele tirou o povo do conformismo, Deus, ele tirou o povo do vitimismo. Deus, ele tirou o povo da dependência de Faraó. Então que você venha querer ser liberto de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que está carregando você. Então que você venha ficar ao lado de pessoas que têm Deus, amém? Porque Moisés, ele tinha Deus, ele podia passar Deus pro povo. E Faraó não tinha Deus. Então que você venha ficar ao lado de pessoas que têm Deus. Porque só pode passar Deus quem tem Deus. Que você venha receber que Deus, ele está, pela revelação da palavra, te dando livramento hoje, que tem demônios caindo hoje, que tem obras ruins caindo hoje. O psicológico está sendo protegido hoje. Tem livramento para você não voltar mais a ser escravo de nada hoje. Que tem livramento para você não trabalhar pesado hoje. Tem livramento de pesos sobrecarregados hoje. Tem cadeias que prendiam você sendo tiradas hoje. Tem coisas na sua vida que não vai mais, você não vai ver mais. Tem pessoas que os seus ciclos que você não vai ver mais. Tem coisas que você não vai ver mais, porque Deus não vai deixar, porque ele está te livrando. Amém? Tem ambientes que você não vai entrar mais, porque Deus, ele tirou Moisés de ambientes que ele não poderia mais estar. Aquela situação era sem saída para o povo de Israel, mas para Deus, ele abre caminhos no deserto. Ele abre rios em lugares secos. Ele abre mar, porque ele é o Criador. Ele é soberano, então ele sabe abrir o mar, porque foi ele quem criou. E mesmo quando Deus, ele não abre o mar, ele faz você passar por cima das águas, amém? Glória a Deus. E aqui fala em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E o mesmo Deus que ele disse para haver luz, é o mesmo Deus que disse para que o mar fosse aberto, porque Moisés levantou o cajado, mas o mar só abriu porque o mar ouviu a ordem de Deus, porque o dom é seu. Deus te deu dons. A voz é sua. O dom de pregar é seu. O dom de orar é seu. O dom de interceder é seu. Mas quem faz é Jesus. Você ensina. Mas quem te deu o dom de ensinar foi e é Jesus. Você aparece. Mas quem tem que aparecer através de você não é você. É Jesus. E aqui Marcos, capítulo 5, versículo 36 em diante. Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem. Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos, que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles, porque todo esse falatório e essa choradeira sem sentido. A criança não está morta, está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Chamou o pai e a mãe da criança e os seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha anos de idade. Os pais, obviamente, continham a alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou: deem a ela alguma coisa para comer. E Jesus, para ele operar milagres na sua vida, você vai ter que tirar a incredulidade. E se você for incrédulo, que você venha pedir a Jesus para você crer. E se você estiver rodeado de pessoas incrédulas, assim como Jesus ordenou para que elas saíssem, você também precisa sair. Você precisa sair de ciclos de pessoas que são incrédulas, porque senão você vai pegar lepra, porque lepra, ela é contaminante. Lepra espiritual, a lepra da incredulidade, porque Jesus não opera onde tem pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam que ele pode fazer. Porque se você não acredita que Jesus pode fazer, então ele não faz, porque ele só ajuda quem quer ser ajudado, ele só cura quem quer ser curado.
Ele perguntou àquele paralítico que estava há 38 anos naquela condição: você quer ser curado? Porque Jesus só vai fazer se você quiser. Jesus não vai fazer se você não quiser. E ele deu uma ordem e ele falou: Talita cumi, que quer dizer menina, levante-se. Porque o milagre Jesus sabe fazer. Ressuscitar e curar Jesus sabe fazer. Abrir o mar Jesus sabe fazer. E essa é a raiva do inimigo. Ele não quer que você saiba que Jesus sabe fazer o impossível. Ele não quer que você saiba que Jesus pode ser seu amigo. Ele não quer que você saiba que Deus ele é seu pai. Ele não quer que você saiba que você é uma nova criatura, que você agora perdoa, que você ama, que você já tirou o seu ego. Ele não quer que você saiba que você é filho, que você tem acesso ao Pai, porque tudo que era velho já passou, agora você vive em novidade de vida. E ele não quer que você saiba disso, ele quer que você viva na vida do conformismo, na vida do vitimismo, na vida morta. E Jesus está dizendo assim: levante-se, levanta menino, porque não é mais para você ficar aí. E aquela menina começou a andar a ordem de Jesus. E tem coisas na sua vida que vai começar a andar porque Jesus está ordenando. Tem coisas na sua vida que estava paralisado e Jesus ele está dando a ordem para que se levante. Em áreas que você sabe que estava praticamente morta. Áreas que as pessoas diziam: não tem como ela recomeçar, não tem como ele recomeçar. E tem sim. A ordem para Jesus é: levante-se. Você não vai ficar nessa situação. A sua família não vai ficar nessa situação. Você não vai ser um frustrado, uma frustrada. Você vai se levantar porque a ordem de Jesus é: faça a minha obra. Levante-se na oração, levante-se no jejum, levante-se na leitura da palavra. Ame a Bíblia, ame ler a Bíblia. E no versículo 36 é que Jesus ele tranquilizou o homem. Sabe por quê? Porque só tranquiliza quem sabe fazer milagres. Só tranquiliza quem sabe tranquilizar, porque Jesus é Deus. Então, ele pode tranquilizar porque ele tem tranquilidade. Jesus, ele é a essência. Então, só pode fazer aquilo quem sabe. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, ele sabe fazer o impossível, amém? Então, que você não venha dar atenção a ninguém, que você venha confiar em Jesus. E aqui, Êxodo 14, Moisés, ele disse: não tem mais, está quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Ou seja, Moisés, ele foi direcionado por Deus porque ele já tinha um testemunho muito antigo do que Deus fez na vida dele. Ele já tinha sido livrado de morrer afogado. A sarça já tinha pegado fogo sobre a vida dele, porque não tem como você falar de Deus se você não tem a presença de Deus. Não tem como você pastar Deus se você não tem. E ele falou, porque quando você tem Deus, você consegue falar. Você consegue ouvir Jesus e você consegue falar para as pessoas. E ele ouviu de Deus, ele falou assim, ó: não tem mais, está quietos, porque haverá livramento, amém, nessa situação. Ah, mas naquela época ninguém me ligou, deu errado. Era para dar errado mesmo, porque tem livramento também no silêncio de Deus. Tem livramento quando a porta se fecha. Tem livramento quando a pessoa diz que vai te ligar e ela não te liga. Tem livramento quando Deus diz: olha, não é da minha vontade. Tem livramento quando Deus, ele faz coisas que você não entende no momento, mas é um livramento. E ele falou para o povo de Israel: essa situação que vocês veem hoje, vocês não vão tornar mais ver, porque eu vou resolver. E Jesus, ele foca naquilo que ele pode fazer. Ele não foca no problema, ele foca na solução, porque Jesus, ele é a solução. E aquilo que estava fechado, Jesus tem o poder de abrir na sua vida, amém? Em nome de Jesus. E que você saiba que tem situações que você não vai ver mais, porque Deus vai pelejar, Deus vai abrir o mar, amém? Aquilo que você não consegue. Continue firme na presença de Jesus, continue orando, continue lendo a Bíblia, porque haverá livramento do Senhor, amém? Haverá intervenção divina. E o povo de Israel não sabia completamente o que Deus iria fazer, mas Deus já sabe o que vai fazer, amém? Então continue confiando nele, que ele sabe trabalhar. E assim como ele deu uma ordem, lá na criação ele falou que haja luz. E ele está dizendo assim, ó, que haja aquilo que não tinha. Deus, aquele haja foi um haja de ordem, uma ordem de criação. Ele começou a criar coisas, trazer à existência aquilo que não existe. E o mar aberto não existia naquele momento, mas ele criou, amém? E talvez não está existindo salvação na sua casa, Deus vai fazer existir. Não está existindo cura, Deus vai curar. Não está existindo a porta aberta, mas a porta vai se abrir. Deus, ele tem o poder de dar ordem. Aquilo que você não consegue, eu tô frio espiritualmente, ele vai trazer firmeza, ele vai trazer renovação para sua vida, amém? Continue com Jesus, que Jesus vai continuar com você, amém? Não largue Jesus por nada, porque Jesus, ele é a boa parte, amém? Você encontrou o seu tesouro, você encontrou o seu bem mais precioso, que é Jesus.
Valorize a sua vinha é Jesus.